2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler uma passagem muito conhecida, né, que fala sobre a cura de Naamã, né? Naamã é curado da lepra. Então, quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração através dessa palavra. Eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem o texto. Naamã, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar o homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e o restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um junco de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimão para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Porque fala de um homem que era da Síria, né? Ele não fazia parte do povo de Israel. E quando eu vejo, né, esse grande comandante, esse grande general, né, sendo alcançado pela graça do Senhor, eu vejo o quanto as misericórdias do Senhor são maravilhosas, né? Ele era siríaco, né? Ele era da Síria, ele não conhecia o Deus de Israel. Inclusive, ele, com esse grande exército, já havia investido, né, sobre o povo de Israel e já havia levado cativo muitas vidas, inclusive uma jovenzinha, uma menina estava a serviço da sua esposa, que ele havia levado cativo de Israel. E na sua casa, aquela menina, né, que não estava em Israel, estava longe da sua família, estava longe da sua pátria, né, mas aquela menina tinha Israel dentro dela. Ela estava longe de Israel, mas Israel estava dentro dela. Ela conhecia o Deus de Israel e ela levava com ela aonde ela fosse e testificava desse Deus. Provavelmente essa criança, né? Provavelmente uma adolescente estava contemplando o desespero do seu Senhor, né? E essa lepra na época, hoje hanseníase, né? Hoje tem cura, mas naquela época não tinha cura. Era a sentença de morte. Provavelmente essa enfermidade em Naamã estava no seu estágio inicial, né? Eu não acredito que já estava num estágio avançado, porque ele ainda estava no seu convívio familiar, ele ainda se apresentava diante do rei, né, o rei Jorão, que era o rei da Síria. Então, essa doença não estava ainda em estágio avançado. Ele ainda conseguia esconder a lepra atrás da sua farda. Mas, ao ouvir o que aquela menina, o que aquela jovenzinha dentro da sua casa lhe falou, foi o primeiro passo para ele alcançar, né, a graça do Senhor Jesus. Ele começou a se despir do orgulho e se vestir de humildade, né? Ele era um homem orgulhoso porque ele era muito respeitado, ele era um homem que ele era um general de um grande exército e através dele o Senhor tinha dado grandes vitórias, né, à Síria, através desse comando, através desse comandante. Então ele ocupava uma posição de destaque, mas ele era leproso e ele sabia que a morte estava no seu encalço. E o que aconteceu quando ele ouviu aquela jovenzinha falar: quem me dera se o meu Senhor estivesse em Israel, né, e conhecesse o profeta Eliseu, ele o restauraria da lepra, ele seria curado. Foi o primeiro passo de humildade daquele grande comandante dar crédito a uma menina. Sabe por que isso aconteceu? Porque aquela menina era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela não estava em Israel, mas Deus estava com ela. Deus estava dentro dela. E quando nós levamos Deus conosco, né, a nossa fala, a nossa voz tem unção. E quando aquele comandante ouviu, né, através da sua esposa, o que aquela menina havia dito, né, a salvação ela vem pela fé, né, pelo ouvir a palavra. Ele deu crédito àquela palavra. Ele poderia ter perdido a bênção dele ali naquela hora. Ele poderia ter dito que eu vou voltar para Israel, nada. Eu vim de lá, eu trouxe muitos cativos de lá.
Como assim lá tem alguém que pode me curar da lepra? Ele poderia ter perdido a benção dele, mas ele acreditou naquela mensagem. Sabe o que que ele foi fazer? Ele foi falar com o rei, porque ele precisava de uma autorização, né? Ele estava debaixo de uma autoridade. E ele foi falar com o rei Jorão. E quando ele chegou lá para falar com o rei Jorão, na mesma hora, o rei Jorão, que tinha um grande respeito, né, por Naamã, porque o considerava valoroso, um grande homem, ganhador, né, vitorioso em muitas batalhas, o rei também não queria perder aquele comando, né, do seu exército. Aquele rei também queria que Naamã fosse curado, né? E quando ele ouviu que Naamã estava esperançoso de que em Israel alguém poderia o curar da lepra, na mesma hora aquele rei se levantou e falou: então vai depressa, mas eu vou mandar levar presentes para essa pessoa. A intenção foi boa, né? Mas a maneira errada, porque a bênção de Deus não se compra, né? Mas aquele rei e Naamã achavam, pensavam que eles levando todos aqueles presentes, como diz aqui, que está mencionado aqui, ele levou na mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouros e 10 mudas de vestes, para dar para aquela pessoa que aquela menina tinha dito que o poderia restaurar da lepra. A intenção era boa, ir até Israel, se encontrar com o profeta, mas a maneira como ele queria alcançar a cura era errada. Não era através da compra, né? Eliseu não iria vender, né, a cura para Naamã. Então, o que que aconteceu? Deus estava contemplando tudo isso. E Naamã foi com uma grande comitiva, né, montou em seu cavalo, foi com uma grande comitiva ao encontro do rei de Israel. E chegando lá, ele levou uma carta do rei da Síria, né? E a carta dizia, com muita. A carta que o rei da Síria mandou era quase que uma intimação para o rei de Israel, né? Era quase que uma intimação. Por quê? Porque a Síria já tinha investido contra o rei de Israel, já havia levado cativo muitas vidas para a Síria. Então, ele estava mandando uma carta como que uma intimação para o rei de Israel. Olha o que estava dizendo a carta. E tomou não, e levou a carta ao rei de Israel dizendo: olha só, logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão. Olha o que o rei da Síria estava falando. Olha, sou eu, hein? O Jorão, rei da Síria. Estou te enviando na mão para que você o cure da lepra. Olha só, para que o restaure de sua lepra. Era uma ordem, né? Era uma ordem, ele estava dando uma ordem para o rei de Israel. E o que que aconteceu? E sucedeu que, lendo o rei de Israel, aliás, o rei de Israel era Jorão, desculpa, e o rei da Síria era Ben-Hadad, né? Ben-Hadad, que era o rei da Síria, desculpa, o rei de Israel, que era Jorão. E lendo Jorão aquela carta, ele ficou, né, estarrecido. Como assim? Por acaso eu sou Deus? Eu posso curar alguém da sua lepra? Eu posso fazer isso? Então vocês percebam que o rei Ben-Hadad, ele está buscando ocasião contra mim. É isso que ele está fazendo. Sabe por que isso, irmãos? Porque pensa bem, Jorão, ele pertencia ao povo de Israel, ele era o rei de Israel, mas ele não mencionou o Deus de Israel. Ele não creu e nem cria que o Deus de Israel poderia curar aquele homem da lepra. Ele não acreditou que em Israel, ele conhecia Eliseu, ele não acreditou que nem Eliseu poderia curar aquele homem da lepra, tanto que ele trouxe para ele, né, aquela questão: eu posso fazer isso? Qual era o dever daquele rei de Israel? Era dizer:
há profeta em Israel, há Deus em Israel. Nós vamos buscar o profeta Eliseu e ele vai orar por esse comandante e, se for da vontade de Deus, ele será curado. Jorão, que era o rei de Israel, não tinha o Deus de Israel como aquela menina tinha. Olha a diferença da fala dos dois, né? Os dois pertenciam a Israel. Tanto Jorão, que era o rei, e era uma autoridade, e a menina, que era cativa e estava na Síria. Mas qual a fala que teve mais peso? A da menina. Por quê? Porque a menina carregava o Deus de Israel com ela, né? A menina, com muita autoridade, falou: Ah, se o meu Senhor estivesse. Olha só, ela estava submissa à autoridade daquele rei, né, na Síria, e ela falou: Ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, né, o meu Senhor o curaria da lepra. Olha que autoridade, que unção, que fé. Enquanto o rei de Israel, Jorão, falou assim: Posso eu fazer alguma coisa? Posso eu curar esse homem da lepra? Ele não tinha fé. Ele não tinha fé. Apesar de pertencer a Israel, ele não tinha o Deus de Israel no seu coração. E a própria palavra de Deus diz sobre ele, sobre esse rei. Olha só, no capítulo 3. No capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Jorão, ele estava em Israel, ele pertencia ao povo de Israel, mas ele não servia ao Deus de Israel. Olha só que coisa triste, né? Estar em Israel, fazer parte do povo de Israel, mas não pertencer ao Deus de Israel. E quando aquele rei, né, Jorão, ouviu isso, chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. O que fez o rei Jorão? Rasgou as suas vestes. E Eliseu mandou um recado para o seu rei. Por que você rasgou as tuas vestes? Por acaso não há Deus em Israel? Não há profeta em Israel? Manda que ele venha a mim. Glória a Deus. Tinha palavra de autoridade, era cheio da unção, era cheio do poder de Deus. Ele podia abrir a boca dele e falar: Mande vir a mim, que eu vou orar a Deus. Irmãos, quem somos nós? Somos canais de bênção. Quem somos nós? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós levamos Deus dentro de nós. E a nossa boca, ao falar em nome desse Deus, tem autoridade, tem unção, e o céu se move. E o que aconteceu? E ele foi, né? E Naamã, ouvindo isso, não, e Eliseu, e Jorão, ouvindo isso, mandou que Naamã fosse ao encontro de Eliseu, né? E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu, né? Porque o rei Jorão, ao ouvir o que o profeta Eliseu tinha dito, manda o comandante Naamã vir aqui na minha casa. Ele mandou que aquele comandante fosse com a sua comitiva toda na porta de Eliseu. E chegando lá na porta de Eliseu, né? O que acontece? Naamã ainda estava muito cheio de orgulho dentro do coração dele. Ele era um grande comandante, ele foi com uma grande comitiva. Ele marcava presença, né, quando chegava. E imagina só aquela comitiva enorme, aqueles cavalos pomposos, né? Ele, naquele comando, chegar na porta de Eliseu, ele pensou assim:
com certeza, quando ele vê a minha grande comitiva, quando ele vê que eu sou o comandante do exército da Síria e vim aqui amando do rei Ben-Hadad com cartas e com presentes e com prata e com vestes e com ouro para dar para ele, com certeza ele vai vir até a mim, vai colocar a mão na minha enfermidade, que era a lepra, e eu serei curado. O Senhor, conhecendo o coração e os pensamentos de Naamã, né? Porque pode acreditar uma coisa, o Senhor conhecia Naamã e o tinha como um homem valoroso, né? E a salvação é para todos, e a salvação estava ali à porta de Naamã, né? Era só ele receber e crer. E o que aconteceu? Quando ele chegou ali, todo pomposo, todo orgulhoso, com a sua grande comitiva, que mandou chamar Eliseu, o profeta, Eliseu não veio receber ele. Foi a primeira decepção dele, né? De Naamã. Como assim? Ele não veio nem me receber? Ele não veio nem olhar para mim, nem ver a minha enfermidade? Você já viu quando você vai no médico, que o médico nem olha para a tua doença? Que você fica com a maior raiva? A gente fica. Quando o médico despreza a gente fica. Pô, mas ele nem me olhou, ele nem viu o que eu tinha. E já deu lá a sentença dele lá. Nós somos assim, né? E Naamã também era assim. Ele queria que Eliseu chegasse, né, se compadecesse dele, né, honrasse ele por ele ser um grande comandante, né, de um grande exército. E Eliseu nem foi lá receber ele. Eliseu mandou recado. Olha só, Eliseu mandou um mensageiro falar para ele: Olha, meu senhor, Eliseu falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando ele ouviu isso, ele ficou mais decepcionado ainda, porque o Rio Jordão era um rio sujo, as águas sujas, né? Como assim? Ele não veio me receber e ainda me manda mergulhar nessas águas sujas? Peraí, não tem rios mais limpos aqui para que eu possa mergulhar? E ele disse assim: Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só, ele voltou, ele foi embora da casa de Eliseu. Ele pegou a grande comitiva dele, virou as costas e foi embora. Não queria mais dar crédito àquela palavra. Que mergulhar o quê? Que eu vou mergulhar o quê naquelas águas sujas? Não vou, não. Vou-me embora. Perdi meu tempo vindo até Samaria. Mas outra coisa boa a gente aprende com essa palavra. Ter pessoas do teu lado que querem o teu bem. Como é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que falam coisas boas, né, aos nossos ouvidos. Olha o que aqueles servos, aqueles soldados disseram para Naamã. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás curado. Olha só que palavra boa, né? Como é bom a gente ter pessoas para falar as coisas certas para a gente, porque aqueles servos poderiam ter fermentado aquela atitude de Naamã, podiam ter falado: esse homem é louco, ele não veio nem te receber. Por isso, é porque ele não pode te curar. Vai embora, vamos embora mesmo. Esse povo aqui não está com nada. Irmãos, quantas vezes a gente usa palavras que vêm te desanimar, te botar para baixo, te fazer desistir dos teus sonhos. Olha, o sonho de Naamã era ser curado e estava ali recebendo palavras contrárias, né? Poderiam estar ali recebendo palavras contrárias, mas louvado seja Deus, que Deus colocou ao lado de Naamã pessoas certas. Pessoas certas. Deus conhecia Naamã e Deus queria que ele fosse alcançado, né, pela graça.
e colocou pessoas certas ao seu lado. E aqueles servos falaram: meu senhor, o que ele te pediu de tão difícil? Ele só te pediu para tu se lavar. Só isso, só para você mergulhar. Coisa tão fácil, não vai doer, não vai te custar nada. Vai lá e obedece, faz o que ele está te pedindo. Glória a Deus. Irmãos, às vezes o Senhor pede a gente coisas tão pequenas e a gente põe tantas dificuldades para fazer. Quando é tão simples obedecer. Obedecer ao chamado, obedecer à palavra, obedecer à ordem vinda do céu. A ordem era: mergulha 7 vezes no Jordão. Não era para mergulhar uma, nem duas, nem três, era para mergulhar 7 vezes. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que então desceu, olha só, ele, ouvindo aquela palavra dos servos, ele acrescentou a fé ao coração dele. Palavras boas acrescentam a fé, né? Alimenta a esperança. Quando aqueles servos falavam para Naamã: puxa, é uma coisa tão fácil que ele te pediu, por que que tu vai embora de Samaria e não vai fazer o que ele te pediu? Faz o que ele te pediu, né? Vai lá e mergulha, né, 7 vezes. E Naamã pensou e falou, ele deve ter pensado assim: é verdade, eu já estou aqui, né? Vou ver, vou lá no Rio Jordão e vou fazer o que ele está falando. Eu quero ver se eu vou ficar curado da lepra. Glória a Deus, porque ele foi e obedeceu. Obedeceu. Ele foi ao Rio Jordão. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E diz a palavra de Deus que a sua carne se tornou limpa. Aquelas águas sujas levaram toda a sujeira da alma, do corpo de Naamã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que parecia impossível aos olhos de Naamã, as águas eram sujas, mas limparam Naamã pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da obediência. Foram 7 mergulhos. O primeiro mergulho foi a humildade. Humildade. Teve que deixar o orgulho e ser humilde, se vestir de humildade. Glória a Deus. Teve que escolher obedecer. Glória a Deus. Obedecer. Teve que escolher perseverar, porque ele mergulhou a primeira e ele devia ficar olhando para a sua carne. A primeira vez minha carne não ficou limpa. E mergulhou a segunda, perseverou. E mergulhou a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta. E a fé foi acrescentando todas as vezes que ele mergulhava, que ele obedecia. A fé e a esperança iam alimentando o seu coração. No 6º mergulho, o entusiasmo dele provavelmente já devia ser tremendo, porque quando você, né, começa a se despir de todo orgulho, de toda arrogância, de toda prepotência, de todo o teu eu, de toda a tua condição, de todo o teu poder financeiro, de toda a tua condição de autoridade, ele desceu. Ele desceu, ele se humilhou, né? E conforme ele foi fazendo isso, descendo cada vez mais, mais a fé ia aumentando no seu coração. E no 7º mergulho, foi no 7º mergulho, glória a Deus. Às vezes, a nossa vitória não está no primeiro mergulho, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto. Está no 7º. Persevere, irmão.
Persevere, escolha obedecer, escolha crer, escolha fazer aquilo que Deus está te pedindo, que é tão fácil, é obedecer ao chamado. Deus está chamando, assim como Deus chamou Naamã, lá na Síria, em um outro país distante. O Senhor disse, olha, irmãos, Naamã estava distante de Israel, estava distante de Samaria, mas ele queria ser alcançado pelaquela palavra que recebeu na sua casa através de uma menina, né? Ele tinha que vir a Samaria, ele tinha que vir a Israel, tinha que estar em Israel, né? E ele obedeceu e mergulhou 7 vezes e foi curado. Imagina quando Naamã levantou daquelas águas depois do 7º mergulho. Tu imagina, ele estava sentenciado à morte. Ele estava sentenciado a ser separado da sua família. Ele teria que se separar da sua família. Ele teria que se separar do convívio social. Ele teria que perder o seu emprego de comandante de um grande exército, porque a lepra era cruel. Ela era uma sentença de morte. E a lepra não tinha cura naquela época. E essa doença, né, ela causa, né, a falta de sensibilidade. E os primeiros membros a serem afetados eram as mãos, vejam bem, as mãos, os pés e os olhos. Naamã sabia que rapidamente ele iria perder a sua visão, os seus dedos iriam cair da mão em putrefação, em estado de putrefação, os seus pés, ele não poderia mais montar naquele cavalo magnífico que ele tinha de comandante, nem apiar daquele cavalo. Ele não faria mais isso. Ele perderia toda a pompa. Ele não seria mais nem querido por perto. Ele teria que ficar longe, porque ele estava leproso. Ele ainda conseguia esconder a lepra por baixo da farda, porque aquela doença ainda estava, acredito eu, num estágio inicial. Por isso que ele ainda se apresentava diante do rei, por isso que ele ainda foi até Eliseu com uma grande comitiva, né? Mas ele se humilhou. Ele se despiu de todo orgulho e se vestiu de humildade. Agora eu vejo a parte mais linda dessa história, irmãos. Quando eu leio, todas as vezes, essa história, eu me alegro com o que Naamã sentiu. A gratidão de Naamã em ver que o Deus de Israel o havia curado foi tão grande, mas tão grande, que a primeira coisa, né, obviamente, era querer presentear, né, Eliseu, era querer dar todos aqueles presentes que ele trouxe, toda aquela prata, todo aquele ouro, aquelas vestes finíssimas, né, de linho puro, né, para Eliseu. Mas Eliseu não quis nada disso. Eliseu falou assim: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que eu não tomarei nada disso de ti. Por quê? Porque a bênção vinda de Deus não é comprada, não é vendida, né? A gente não pode vender e nem comprar. A gente recebe a graça de Deus. E foi o que eu queria que Naamã entendesse. Ele tinha sido alcançado pela graça divina, né? Pela bondade e misericórdia do Deus Altíssimo, que o contemplava, Deus dos altos céus, né? E enviou aquela menina cativa, que ele levou cativa, para a sua casa. Não é à toa que você entra na casa de alguém. Quando Deus te envia à casa de alguém, é porque o Senhor já está contemplando aquela casa. O Senhor já está te enviando como um mensageiro do Deus vivo, o mensageiro do Deus eterno, para que toda aquela casa te
Conheça o Deus que tu serve. Não seja como Jorão, o rei de Israel, que não mencionava, né, o Deus que ele servia, ou melhor, o Deus que ele conhecia, mas que não servia, né? Mas seja como aquela menina, que embora não estivesse em Israel, mas Israel estava dentro dela. Glória a Deus. Ela tinha o Deus de Israel dentro dela. E todos na casa do rei, do comandante Naamã, teve a chance de ouvir e de conhecer o Deus de Israel. E a parte mais linda foi essa. E disse Naamã: seja assim como tu está falando, profeta. Tudo bem. Você não quer nem a minha prata, nem o meu ouro, nem as minhas vestes. Mas eu quero te pedir uma coisa. Guarda isso, irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda que Naamã pediu. Olha só. Contudo, deste a este teu servo uma carga de terra de junco de mulas. Olha o que ele pediu, irmãos. Ele pediu uma carga de terra de Israel. Ele falou assim: porque nunca mais se oferecerá este teu servo holocausto a outros deuses, senão ao Deus de Israel, senão ao Senhor. Sabe o que ele estava fazendo? Ele sabia que ele ia ter que voltar para a Síria. Ele sabia que ele ia ter que continuar servindo como comandante, agora curado. Ele ia continuar comandando aquele grande exército, né, do rei da Síria, Ben-Hadad. E ele sabia que Ben-Hadad era devoto do deus Rimon. Havia um deus na Síria que os sírios cultuavam, adoravam e prestavam sacrifícios e cultos. E Naamã, como era comandante de Ben-Hadad, ele levava, segurando a mão do rei, ele levava o rei até diante de Rimon, né, para que o rei Ben-Hadad oferecesse ali sacrifícios, né, e oferecesse ali a sua devoção. E Naamã tinha que ir com ele, e Naamã tinha que se curvar ali diante de Rimon. Mas Naamã fala assim: nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu Senhor, ele está falando de Ben-Hadad, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Olha só. Que coisa linda, que conversão. E Eliseu lhe disse: vai em paz. Sabe por que ele levou a terra? Porque ele levou a terra de Israel para a Síria. Ele não queria nem mais adorar o Deus de Israel na terra da Síria. Ele queria se ajoelhar na terra de Israel. Glória a Deus. Ele levou um junco de terra. Ele botou aquela terra em algum lugar na sua casa. E ali ele se prostrava e se ajoelhava e orava ao Deus de Israel e agradecia ao Deus de Israel a graça que ele havia alcançado, a bênção, ainda que ele estivesse lá na Síria, diante de Rimon, junto com o seu rei, porque ele reconhecia a autoridade do rei dele, ele era respeitado e amado pelo rei dele, né, o rei Ben-Hadad, e agora ele não podia virar as costas para o rei dele, muito pelo contrário, eu tenho certeza que Naamã testificou do rei de Israel para Ben-Hadad. Eu tenho certeza que Naamã, quando chegou na Síria, falou: eis aqui meu rei, olha só, eu estou curado da lepra. Eu estou curado e quem me curou foi o Deus de Israel. Testificou assim como aquela menina. Glória a Deus. Irmãos, ele levou a terra de Israel com ele.
nós precisamos levar dentro de nós, né, essa terra santa. O Senhor diz: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. É terra santa todas as vezes que tu se colocar diante do Deus Altíssimo. Quando você separa uma hora, quando você separa um tempo para entrar no teu quarto, entrar na tua sala, entrar na casa do Senhor, aquele lugar se torna terra santa. Terra santa, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa, é um lugar santíssimo, aonde a presença de Deus é real. Aqui, agora, onde nós estamos, é terra santa. Glória a Deus, nós estamos diante da presença do Deus de Israel, o Deus soberano. Glória a Deus. E assim como Naamã, nós também estávamos leprosos, nós também estávamos destituídos da glória de Deus, nós também seríamos separados definitivamente da família que vai morar no céu. Mas a graça nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. E o que o Senhor tem pedido de nós é obediência. Ouça o chamado, esteja na presença, venha fazer com que o mundo ouça e testifique do Deus que nós servimos. Glória a Deus, para isso que Deus nos chamou. Glória a Deus, para que nós venhamos a testificar. Naamã levou um pedacinho de terra de Israel. E você tem levado Israel dentro de você? E você tem levado o templo de Deus dentro de você, a morada de Deus dentro de você? Então, que você seja hoje templo, morada do Deus Altíssimo. E onde você colocar a planta dos seus pés, seja a terra abençoada, seja um lugar aonde todos irão ver, ouvir e conhecer o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração na tarde desse dia, que vocês possam meditar nessa palavra, né? E deixar o Senhor usar, assim como usou aquela menina, tá bom? Na casa de Naamã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Alguém quer falar, fazer algum comentário, falar alguma coisa? Não? Irmãos, então que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou pedir hoje. Acho que a tia Bárbara quer aqui. Quem quer falar? A Bárbara quer falar? Fala, Beth, é só para testificar as suas palavras. Glória. Eu me lembro que quando eu trabalhava na barraca, a gente ali era muito perseguido. E o Senhor me deu uma estratégia. A partir daí, o Senhor mudou meu local de trabalho. Porque quando eu chegava ali, 5 horas da manhã, eu começava a botar a mão para o céu e falava: Senhor, acampa teu exército de anjos no meu local de trabalho, em volta da minha barraca, e não permita que mal nenhum se aproxime, que as pessoas ali possam ser pessoas de bem, não possa ter briga, não possa ter contenda. Afasta de nós, Senhor, toda inveja, todo mal, Senhor. E Beth, como Deus, conforme está a palavra do Senhor, conforme você leu aí, Beth, as pessoas que não conhecem o nosso Deus chegavam ali para a gente e falavam assim, ó, caramba, como essa barraca é boa, eu sinto aqui uma áurea, porque não conhece a presença do nosso Deus. Para você ver como é maravilhoso fazer o que você falou. Eu carreguei a terra de Israel comigo. Aonde eu estou, os anjos têm que estar acampados. E o Senhor abençoava.
Eu amei essa palavra, eu amo essa passagem, eu acho maravilhosa essa passagem de Naamã, que prova que o Senhor queria provar a humildade dele, né? Fazendo ele mergulhar naquele rio sujo, querendo provar a fé dele. Ele tinha fé, mas o Senhor queria provar a fé dele. Isso é maravilhoso. Amém, Beth, amém as suas palavras. É só para testificar só. Amém, glória a Deus. Fala, Eleazar. Aproveitando aí, pegando um gancho na palavra da Bárbara, eu me lembro que eu aprendi também muito aqui na barraca. É um local assim de... Vocês que nunca trabalharam em praia, quando eu comecei a trabalhar também, eu pensei assim, o que eu posso tirar de bom dessa praia aqui? Mas a gente traz conosco o Espírito Santo de Deus. E eu observei uma coisa, uma lição que eu aprendi assim, ó, que a gente vivia num mundo completamente diferente. A gente não tinha... Eu e Bárbara, quando a Bárbara aceitou Jesus e eu voltei para os caminhos, era 19 anos, depois a gente sumiu do mundo. Era eu, Ari, Bárbara, Neia, só ar livre, escola bíblica dominical, tal. Só vivia igreja, de segunda a segunda, sem parar. E a gente não enxergava o que acontecia em volta. De repente, a gente se vê numa praia bem movimentada, uma praia que recebe muitos turistas do Brasil inteiro, às vezes até do exterior. E ali eu observei uma coisa que eu aprendi, meu Deus, hoje, quando eu chego lá perto do meu barco, inclusive o nosso barco está sendo feito e reformado pelos meus filhos, Misael, Sarinha, a gente vai para ali e está botando, mas o barco passou a ser o barco mais bonito dali. E eu aprendi lá na praia, porque eu vi pessoas poderosas mesmo, gente. Eu vi desembargador, que o nome dele foi dado, do fórum foi dado a ele, de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, de ser um homem honrado por ter julgado diversas causas quando era juiz, depois foi desembargador e sempre agindo certo, agindo com honestidade, com justiça. E Beth, ele vinha na minha barraca, ele gostava até do camarão que a Bárbara fazia, e eu não sabia quem ele era, o que era. Mas, Beth, ali eu pude extrair o que Naamã, a verdadeira doença dele era orgulho, prepotência, soberba. Tanto que o homem estava se desfazendo e, mesmo assim, achou que tinha que ser recebido muito bem, que tinha que ter ali um aparato todo. Na situação que ele estava, tu vê o tamanho do orgulho, prepotência, arrogância desse homem. Tem um trecho que fala, eu sou homem que comanda exército, eu falo vai, eu falo vem. E ele aceitou de Eliseu nem receber ele mostrou autoridade. Aí eu levando agora em conta esse desembargador. Ele, Beth, chegava ali naquela humildade, e pessoas chegavam às vezes que ele ficava ali na barraca falando comigo, com a Bárbara, mas nunca mostrou o que era, nunca, em hipótese nenhuma, pelo contrário, sempre trazendo com ele aquela humildade e respeitando o local que ele estava, que adiantar ele falar do conhecimento dele, mostrar o que ele é, numa barraca de praia, com pessoas simples ali como eu, e ali ele que voltava a ser, e eu acho que gostava muito, de ser aquela pessoa humilde junto com a gente, por isso que ele não largava a barraca. A mulher, filho, ficava tudo lá debaixo do guarda-sol e ele queria ficar ali conversando. Ele levava, Beth, ele levava presentes para a gente final do ano, vinhos caros, panetones daquele que você caríssimo, caixas de bombom e tal. Ele estava sempre presenteando a gente, perfumes para a barca. E ali eu aprendi que chegava pessoas ali, entrava na nossa conversa e queria sobressair ele, cara, queria passar ele. E ali eu já sabia quem ele era, entendeu? Devido à mulher dele, ele nunca entrou nesse detalhe com a gente. E ali queria, rapaz, na conversa, queria falar, poxa, eu moro aqui de frente e tal, eu não aceito isso. E ele, Beth, mostrando ali uma verdadeira humildade. E eu aprendi com ele, e eu espero que todos que estejam ouvindo aprendam que a gente nunca deve falar que a gente que a gente tem. Hoje eu chego lá no meu barco, eu fico mexendo lá e tem pessoa, por que é o dono desse barco? Eu não falo nada, eu fico quietinho, porque eu sei que tem pessoas que têm barco de 1 milhão, 1,5 milhão. Para que eu vou falar isso para uma pessoa que está ali passeando? Aí eu chamo, eu vi uma pessoa, a Érica que gosta dessas coisas,
Eu vi, Érica, um pai, que exemplo de pai, que exemplo. Ele era especial, o filho dele. Olha que situação, Érica. Olha o que vocês fariam numa situação dessa. Eu estou dentro do barco, mexendo no barco, e meu barco encalhado ali na beira da areia. E o pai, Beth, com aquele garotinho especial, Beth, vendo os barcos, Beth, dando. Ai, querendo, eu senti que ele queria entrar no barco. Aí o pai pegando ele era especial, aí dando aquele trabalho. Aí o pai, Beth, para fazer, ele ficou constrangido de entrar no meu barco. O que ele fez? Beth pegou o filho dele com roupa e tudo, olha só, arrumado o pai para fazer. Saiu carregando ele, viu um barquinho que fica parado do lado do meu, levou ele no colo, botou ele um pouquinho no barquinho. Ficar agitado de querer. Aí eu falei, rapaz, não faça isso, rapaz, vem para cá pro meu, traz ele aqui no meu barco. Eu fui criança como ele, meu sonho era entrar dentro de um barco, ele está sentindo o que eu senti. Aí eu tive condição de dar a oportunidade daquele garoto entrar no meu barco. Eu chamei ele, vem aqui para cima, pode entrar. Ó, toda vez que eu tiver com esse barco aqui na praia, você pode trazer seu filho aqui. Glória a Deus. Você vai junto passear comigo. Beth, mas ali eu pude aprender a lição de um bom pai. Para você ver, Érica, ele entrou de roupa, Érica, de roupa, calça comprida, tênis. Meu Deus. Foi lá carregando o filho dele no alto e botou um pouquinho no barquinho porque ficou constrangido, pensando assim, pô, vou chegar lá para pedir o rapaz não vai deixar eu entrar no barco dele. Mas quando eu vi, aí ele foi, aí vem a gratidão e a retribuição, né? Olha, eu te agradeço muito. Pô, você não sabe o quanto fez bem para mim. Deus. Você nos viu, você ofereceu o seu barco para a gente subir, para a gente entrar. Ó, que Deus te abençoe. E depois eu acho que ele era até evangélico, porque ele ficou falando tanto em Deus comigo. Ó, que Deus abençoe, te dê muita saúde, força. Glória a Deus. A gente carrega dentro de nós. A humildade. Nunca devemos falar, eu tenho isso, eu sou isso. É verdade, Senhor. Isso não existe para a gente, porque a gente, todos os nossos méritos se murcham, se ofuscam diante da glória do Senhor. Que venha sobressair o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. Então, eu complemento também com essa palavra e agradeço muito estar podendo participar e ouvir essa palavra, Beto, uma palavra maravilhosa, essa palavra que você trouxe para a gente trechos que a gente, às vezes, passa desapercebido e pôde entender melhor. Eu agradeço a oportunidade, quero dizer que eu amo muito minha família, meus irmãos. Nós amamos. Diferença onde quer que nós estejamos. É verdade, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, então, semana que vem a Érica vai estar trazendo a mensagem, tá? Vai começar novamente, nós vamos dar a volta de novo. Então, a Érica será a mensageira de domingo que vem, tá? E eu quero que todos vocês sempre se preparem, busquem um texto, um tema, uma palavra. Pode falar, Vera, porque Deus vai falar aos nossos corações todo domingo, em nome de Jesus. Pode falar, Eu Vera. apertei errado. Ah, tá. Era para Então, tá bater bom. palma da Érica. Érica, então Desculpa. pode agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus a presença de todos vocês hoje aqui, que o Senhor os recompense grandemente, que a bênção do Altíssimo alcance a cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam. Érica, agradece a Deus por essa live e nós já está encerrando, em nome de Jesus.